Oi, meu nome é Rebeca Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cristão e a tentação. E essa é a aula número 13 dos ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. E para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente sempre começa com uma frase de alguém. E a frase de hoje é de Paul Washer e diz assim: lutar contra o pecado pode ser a maior prova de que você nasceu de novo, que Deus está realizando uma obra de santificação. Todo ser humano sofrerá tentações. Não é se ele sofrerá as tentações, mas a questão é quando ele sofrerá essas tentações. Nós somos pecadores e, portanto, somos naturalmente inclinados para o pecado. Mesmo o cristão vai passar pela tentação, mas Deus nos dá o Espírito Santo para que a gente possa vencer a tentação. Portanto, cair na tentação não é uma desculpa para pecar. E o nosso versículo de hoje se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cair na tentação é uma coisa que todo mundo um dia, aliás, passar pela tentação, é algo que todo mundo um dia vai passar pela tentação. Até mesmo o cristão, ele não está livre de passar pela tentação. Mas Deus nos dá o Espírito Santo para que a gente possa vencê-la. Vamos ler também na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 13. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num dia só morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aqui é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. E aqui ele usa o povo de Israel como exemplo. E ele diz: vejam todas as coisas que eles fizeram. E todas as vezes que Deus permitia que eles passassem por uma prova, na maioria, eles caíram na tentação. E por isso foram condenados, foram repreendidos pelo Senhor. É tanto que a Bíblia nos mostra que de todas aquelas pessoas que saíram do Egito, apenas 2 homens entraram na terra prometida. Esses homens foram Josué e Caleb. Todos os outros morreram no deserto. E quem entrou na terra prometida foram os seus filhos. Tudo isso porque eles desobedeceram ao Senhor. Quando vinham as tentações, em vez deles adorarem a Deus, ao invés deles vencerem as tentações, sempre eles caíam nas tentações. Eles caíam na tentação de obedecer aos seus desejos, às suas vontades,
e de desobedecer aquilo que Deus queria. E, portanto, eles foram julgados por Deus e não foi permitido a eles entrar na terra prometida. E aqui Paulo nos diz, Deus deixou essas coisas escritas no livro dele, nas Sagradas Escrituras, para servir de exemplo para nós hoje, para que nós não venhamos fazer como o povo de Israel fez. E Paulo ainda nos diz, Deus não deixará que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas sempre quando vocês forem tentados, Ele vai permitir a vocês um escape para que vocês vençam a tentação. O que significa tentação? Vamos ver aqui a definição de tentação. Significa teste, prova, desafio, sedução. Muitas pessoas separam tentação de provação. Mas quando a gente vai ler a Bíblia e vai ler cada relato que fala sobre uma tentação ou sobre uma provação, nós podemos perceber que são quase a mesma coisa. A diferença é que Deus não nos tenta, mas Ele permite que Satanás nos tente. Veja, por exemplo, a história de Jó. Deus não machucou a Jó, mas Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, nos filhos de Jó e na própria pele de Jó, para provar o caráter de Jó, provar o espírito de Jó. Nós vimos também que tinha muitas coisas que Jó precisava aprender. Apesar de Deus mesmo dizer, isso saiu da boca do próprio Deus. Vejam o meu servo Jó, homem justo e bom. Não há na terra homem igual a ele. Foi o próprio Deus que disse isso. Mas mesmo Jó, aquele que foi dito pela boca do próprio Deus que era um homem justo e bom, mesmo ele ainda era um homem pecador. E era cheio de defeitos, era cheio de falhas. E algumas lições Jó ainda precisava aprender. Nós vemos na história de Jó que Jó ele nunca desanimou. Ele nunca blasfemou contra Deus. Mas sim, Jó murmurou. E não pouco. Jó murmurou muito. Jó chegou a amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. E no final, quando Deus vai questionar Jó, ele diz, onde é que você estava quando as estrelas foram criadas? Se você se acha tão sábio, então diga para mim onde você estava. Onde você estava quando eu criei o Leviatã e o Behemote? Onde você estava quando eu criei toda a natureza? Onde você estava, já que se julga tão sábio? E no final, Jó diz, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia, por isso eu falei demais. E Jó se arrepende. Então, além de Deus permitir que Satanás teste Jó, fazendo com que Satanás, o objetivo de Satanás era que Jó caísse na tentação e blasfemasse contra Deus. O objetivo de Deus, permitindo que Satanás testasse a Jó, além de provar a fé de Jó, de fazer ele ser um homem amadurecido, era ensinar algumas lições a Jó. Então, Deus, ele não nos tenta, mas ele permite que sejamos tentados. Deus não pode tentar ninguém e não pode ser tentado. Mas sim, ele permite que nós sejamos tentados. E quando nós passamos pelas tentações, essas são as provações. Esses são os testes que nós passamos para que a nossa fé seja amadurecida. A tentação ela pode variar de pessoa para pessoa. O que pode ser uma tentação para mim, pode não ser uma tentação para você. E o que pode ser uma tentação para você, pode não ser uma tentação para mim. A tentação ela pode variar de pessoa para pessoa, ela pode variar entre idades, entre gênero, entre classe social. O que é uma tentação para o rico, às vezes não é uma tentação para um pobre, e às vezes a tentação de um pobre não é uma tentação para um rico. Às vezes uma tentação para um menino não é a mesma tentação para uma menina. Às vezes a tentação para um idoso não é a mesma tentação para uma criança. Então a tentação varia de pessoa para pessoa, de gênero para gênero, de idade para idade, de classe social. A tentação ela pode variar. O que nós podemos ver também sobre a tentação é que a tentação ela é causada pelos nossos maus desejos. O que isso significa?
Deus diz na palavra dele, ele diz através dos seus profetas através dos homens que ele inspirou para escreverem as escrituras, que nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Não é por uma outra coisa, é pelo meu próprio mau desejo. O que é que Jesus disse? O que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas o que contamina é aquilo que sai, porque é no coração do homem que estão os maus desejos, a inveja, a cobiça, a avareza, o ódio, todos os maus desejos vêm do coração do homem. Então é isso que Satanás usa para nos tentar. Por isso que a tentação pode variar de pessoa para pessoa. Porque algo que você tem vontade pode ser algo que eu não tenha vontade. Mas algo que eu tenha vontade pode ser algo que já você não tenha vontade. E nós somos tentados por aquilo que nós temos vontade, por aquilo que nós desejamos. Satanás, ele conhece os nossos pontos fracos. Ele, desde o começo do mundo, que ele estuda as pessoas. Ele pode não saber o que se passa no seu pensamento, mas ele conhece o tipo de gente que você é. Ele pode não saber o que se passa no seu pensamento, mas ele conhece o tipo de gente que você é. Ele pode não saber aquilo que você tem lá no íntimo do seu coração, mas ele conhece mais ou menos as coisas que você gosta, mais ou menos pelo que você se interessa. Ele consegue decifrar as suas expressões faciais, por mais que você não diga, mas a sua expressão facial mostra. Você já ouviu falar da frase que diz que os olhos são a janela da alma? Olhando para os olhos, os próprios psicólogos, psiquiatras, eles conseguem perceber mais ou menos o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Então você imagina Satanás. Ele é o melhor perfilador de toda a história. Desde o começo da humanidade até hoje, ele vem estudando as pessoas para poder saber aquilo que as pessoas desejam e que é contrário à vontade de Deus. E ele usa essas coisas que nós desejamos e que é contrário à vontade de Deus para tentar nos fazer cair. Às vezes é algo que nem é contrário à vontade de Deus, mas que naquele momento, naquela situação, naquele contexto, pode te fazer desagradar a Deus, pode te fazer ir ao contrário daquilo que Deus queria no momento. Por exemplo, ter fome não é algo ruim, mas Jesus foi tentado com comida, porque Jesus ele estava se separando, ele estava se preparando para algo que viria na vida dele. E aquele era um momento de preparação, de consagração a Deus. Nessa consagração de Jesus, ele optou por jejuar. E ele já estava há 40 dias sem comer. Então foi isso que Satanás usou para tentar a ele. Tentar fazer com que Jesus colocasse suas necessidades básicas acima da sua dedicação a Deus. Então comer não é algo que é pecado, mas naquele momento, se Jesus desse prioridade às suas necessidades básicas e colocasse de lado o que era a vontade de Deus, aquilo que ele estava fazendo, aquilo que estava se cumprindo na vida dele, naquele momento ele iria de encontro, ele iria ao contrário do que seria a vontade de Deus. Então Satanás, ele tentou usar isso para fazer com que Jesus caísse na prova, para fazer com que Jesus falhasse naquele teste. A tentação, ela é uma das principais armas de Satanás para nos fazer se desviar do caminho do Senhor. É importante a gente entender também que ser tentado não é pecado. O próprio Jesus foi tentado. A Bíblia vem nos mostrar especificamente 3 tentações. Quando Satanás tenta Jesus, querendo fazer com que Jesus transformasse pedras em pães. Quando ele tenta Jesus, pedindo para que Jesus se jogasse do monte, para que os anjos viessem segurá-lo, testando a Deus. E ele também testou Jesus com poderes e riquezas, com reconhecimento. Que se Jesus se ajoelhasse e adorasse a Satanás em vez do próprio Pai, em vez de Deus, então Satanás entregaria para Jesus todo o reino do mundo, porque a Bíblia mesmo nos diz, o mundo está entregue a ele. Ele é o príncipe dessa era. O mundo, ele está condenado no maligno, está morto no maligno.
o mundo jaz no maligno. Então ser tentado não é pecado. O pecado é você cair na tentação. Ser tentado, todos nós somos tentados. Agora, nós não podemos nos deixar cair na tentação. Paulo afirma que o rigor ascético não tem nenhum poder para refrear os desejos da carne. Vamos ver onde diz isso aí? Isso é em Colossenses capítulo 2, versículo 23. Vamos ler o que diz. Vamos ver do versículo 20 até o 23, que diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, ou seja, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês submetem a regras como não toque, não prove, não manuseie, e sabendo que todas essas regras, todas essas coisas, estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 20 até o versículo 23. Então veja que Paulo nos diz que o rigor ascético não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. E o que significa ascético? O que Paulo quis dizer quando ele estava falando sobre isso? O ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Ou seja, o ascetismo, ele ensina que quando você tem um rigor com o seu corpo, como Paulo nos disse, não toque, não prove, não manuseie, quando nós temos esse rigor, achando que nos rendendo a essas regras de não toque, não prove, não manuseie, nós iremos controlar o nosso corpo, então nós estamos sendo ascéticos. É uma filosofia que ensina isso, dizendo que você pode ser bom e justo o suficiente se você se submeter a regras como essas que Paulo está dizendo. Para os ascetas, o corpo físico é fonte de grandes males. Eles acreditavam, essa doutrina, ela foi ensinada há muito tempo atrás, e as pessoas que acreditavam nessa doutrina, eles diziam que aquilo que pertence à carne, ao corpo, é mal. A matéria é má. Mas tudo aquilo que pertence ao espírito é bom. Então, tudo aquilo que eu fosse ter prazer na minha matéria, no meu corpo, na minha carne, só podia ser uma coisa ruim. E a única coisa boa era aquilo que poderia fortalecer o meu espírito. Essas pessoas também ensinaram a doutrina, inclusive, de que Jesus não pode ter ressuscitado num corpo humano. Que quando Jesus disse para Tomé, toque dentro das minhas feridas e toque no buraco do meu lado, que é para você perceber que eu sou de carne e osso. E que quando Jesus comeu, ele passou 40 dias ainda com os seus apóstolos, depois que ele ressuscitou, ele andou com eles, ele comeu com eles, ele participou do dia a dia com eles. Não, eles dizem que Jesus não estava no seu corpo material, na sua carne, no seu corpo humano, onde a gente pode tocar. Mesmo que Jesus tenha dito para Tomé, toque e veja como eu sou real, esse é o meu corpo, é a minha carne. Mesmo Jesus tendo dito isso, eles dizem que Jesus não ressuscitou em corpo, mas ele ressuscitou apenas em espírito, como se fosse tipo um fantasma, um vulto. E eles diziam isso porque eles acreditavam que a carne era má, o corpo é mau e só o espírito é bom. Então a gente precisava se submeter a regras, como essas que Paulo nos disse aqui, de não toque, não prove, não manuseie, para que a gente pudesse fortalecer o nosso espírito. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Por isso, é comum que no ascetismo as pessoas pratiquem penitências físicas, como flagelações, dietas rigorosas e frequentes jejuns. Há pessoas que acham que praticar
frequentemente os jejuns, que ter um rigoroso jejum, que isso vai agradar a Deus. Mas o que Jesus nos diz? Aliás, o que Deus nos diz na palavra? Deus nos diz, lá numa passagem no Velho Testamento, que ele não se alegra de sacrifícios. Ele não pode ser comprado com sacrifícios. A vontade dele, o desejo dele não estão nos sacrifícios, mas que nós obedeçamos a sua palavra. Isto está lá em Oséias. Lá em Oséias, ele nos diz, através do profeta Oséias, que Deus não se alegra com os sacrifícios, mas que nós o obedeçamos. Ao falar desse grupo, dos ascetas, Paulo os chama de falsos humildes que se orgulham de ser mais puros e mais santos que o restante dos irmãos. Mas o mesmo Paulo vem nos dizer que isso não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Portanto, você se submeter a regras como não toque, não prove, não manuseie, não vai fazer você conseguir vencer as tentações. Por exemplo, eu posso ver uma roupa, eu passo numa loja e vejo uma roupa muito bonita, muito cara, e eu fico desejando muito aquela roupa. Se eu não comprar aquela roupa, eu vou vencer o meu desejo de não querer aquela roupa? Não, eu vou continuar desejando aquela roupa. Então o problema não está em eu não tocar naquilo, o problema está em eu desejar aquilo. Não que a roupa seja má, mas o problema está em eu desejar aquilo. Eu tenho que vencer os meus maus desejos. É assim que nós vencemos a tentação. É vencendo os nossos maus desejos e não simplesmente desejando, mas não tocando. Vamos ver um outro exemplo sobre isso, é quando Jesus vem ensinar sobre o adultério. Jesus está lá ensinando muitas coisas, está fazendo um discurso para as pessoas, e ele diz: vocês ouviram o que os antigos disseram para vocês, que se um homem adulterar com uma mulher, ou uma mulher adulterar com um homem, então eles vão ser condenados à morte. Era isso que a lei dizia lá em Deuteronômio, lá em Levítico, quando Deus passou as leis para Moisés, e Moisés passou essas leis para o povo. Lá nessas leis tinham dizendo, quando alguém for pego em adultério, essas pessoas devem ser condenadas à morte. E o que Jesus diz? Deixa eu dizer para vocês. Mesmo que vocês não cometam o adultério, mas só de vocês desejarem aquela pessoa no seu coração, aquela pessoa que não pode ser seu, que não é seu, só de você desejar ela no seu coração, você já está cometendo adultério. Para Deus, você já é considerado um adúltero. Olha outra coisa que Jesus nos diz no mesmo discurso. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito. Qualquer um que matar o seu próximo vai ser condenado à morte. Mas eu vos digo que se você odiar o seu próximo, para Deus, você já é considerado um assassino. Olha como é forte isso que Jesus nos ensina. Que não adianta só você não ceder ao seu desejo, mas só de você ter aquele desejo, para Deus já está errado. Então nós precisamos buscar em Deus condições para vencer esses maus desejos. Eu não posso apenas me controlar para não bater em alguém, para não partir para cima de alguém numa confusão. O que eu preciso é tirar do meu coração o ódio que eu sinto por aquela pessoa. Eu não posso apenas me controlar para não cair em adultério contra o meu esposo. Eu tenho que tirar de dentro do meu coração a vontade de desejar um homem que não é o meu esposo. Vocês entenderam o que Jesus quis dizer? Foi isso que Jesus quis dizer. Não adianta se submeter a regras como não toque, não prove e não manuseie, se no seu coração você está desejando aquilo ali. Ah, mas eu estou desejando, mas eu não estou fazendo, então Deus está vendo o meu sacrifício. O que foi que a gente viu nesse instante em Oséias? Em Oséias diz que Deus não se agrada de sacrifícios. Não é isso que ele está procurando dos homens. Ele está querendo homens que o obedeçam, que façam a sua vontade. Então eu preciso fazer morrer o meu velho homem, a velha criatura, e agora eu vou viver a vontade de Deus. Agora eu abro mão dos meus desejos para viver aquilo que Deus deseja. Eu abro mão das minhas vontades para seguir a vontade de Deus. Eu abro mão dos meus planos para viver os planos de Deus. As coisas velhas se passaram, agora tudo se faz novo. Agora eu morri com Cristo, pois agora eu vou viver para Cristo. Minha vida agora vai ser
para Cristo, seguindo a vontade dele, os desejos dele e mortificando todos os dias as minhas velhas vontades da carne. É assim que eu vou conseguir vencer a tentação. Jesus nos ensina a prevenir, vigiar e orar para que não caiam em tentação. Porém, a maioria prefere remediar, lidar com as tristes consequências, em vez de não cometer o pecado. Olha só, quando Jesus vem nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz assim, e me ajude, Senhor, para que eu não venha cair em tentação. Quando a pessoa vai orar e pedir, Deus, me ajude a não cair na tentação, ela não pode esperar uma solução mágica que só porque ela orou, agora do nada ela vai vencer a tentação. Não, agora que ela orou, agora ela vai vigiar. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos. Orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E a carne é fraca não é uma desculpa para você cair no pecado. A carne é fraca é um alerta que diz, olha, você é fraco. O espírito é forte, mas você é fraco. Portanto, vigie e ore. E veja como nessa frase, quando Jesus vem nos ensinar isso, vigiar vem antes de orar. Portanto, eu não posso só orar e esperar que com uma solução mágica eu vença as tentações. Eu preciso vigiar. Eu preciso me policiar para que eu não venha cair nessas tentações. Além de orar, eu preciso também tomar uma atitude. Eu não posso simplesmente desejar uma coisa e não tomar uma atitude. Eu posso muito bem desejar tomar um suco de laranja, mas se eu não tomar a atitude de fazer o suco para me tomar, eu não posso ficar esperando que alguém simplesmente venha, faça e me dê na boca. Né? Eu já não sou mais uma criancinha, que alguém faz as coisas para mim, entrega na minha mão, me dá direto na boca. Então eu preciso tomar uma atitude. Eu quero estar limpa. Eu não posso esperar que alguém venha e me dê um banho, ou que num passe de mágica eu apareça banhada e de roupa trocada. Não, eu preciso tomar uma atitude, entrar dentro do banheiro e tomar um banho. Então, eu não posso simplesmente orar e não vigiar. Eu não posso simplesmente orar e não me policiar. Orar e não tomar uma atitude também. A tentação, ela sempre aparece como algo muito prazeroso, mas o seu fim é trágico. Quer ver um exemplo disso? Existe uma árvore que o nome dessa árvore é Árvore da Morte. Olha, só o nome da árvore já dá para você mais ou menos entender o que essa árvore faz. Essa árvore, ela pode crescer, ela pode ficar grande, e a sombra dela é uma sombra muito boa. E agora imagine que alguém vem muito cansado no sol. Normalmente essas árvores aparecem em região de praia. E imagine alguém que vem muito cansado do sol e se senta embaixo dessa árvore. Olha que tentação. Ficar embaixo da sombra da árvore, deitar lá, dormir, comer do fruto dessa árvore, que quando se come do fruto dessa árvore, normalmente um fruto venenoso, quando alguém come, você logo pode sentir que ele é venenoso, porque ele ou é muito azedo ou é muito amargo na boca da pessoa. Mas o fruto da árvore da morte, ele é um fruto doce. Quem já provou desse fruto e sobreviveu, conta que esse fruto na boca, ele é um fruto doce, é um fruto bom e que dá vontade de comer mais. Mas vejam só, antigamente, bem antigamente, nas regiões onde ficam essas árvores, os índios que habitavam nessas regiões, eles pegavam os seus inimigos e amarravam o tronco da árvore e deixavam lá. Essa era a tortura que acontecia nesse tempo, que é muito antigamente, muitos séculos atrás. Principalmente se estivesse chovendo. Aí sim a tortura era maior. Por quê? Porque só de triscar no tronco dessa árvore, ela já causa sérias queimaduras. E quando chovia, que a água batia na árvore e molhava a pessoa, aí sim que era muito pior. E apenas um fruto dessa árvore, uma frutinha pequenininha, apenas uma frutinha dessa árvore, ela é suficiente para envenenar fatalmente 10 pessoas. Olha que fruto venenoso.
uma frutinha. Não é, a fruta dessa árvore não é uma fruta grande, é uma fruta pequena. E mesmo assim ele é suficiente para envenenar 10 pessoas. Então essa árvore, ela é fatal. Além da seiva dela também causar queimaduras, ela também pode causar cegueira. E às vezes pode até levar a pessoa à morte. Então, essa árvore, ela pode parecer muito boa logo a princípio, né? Ela tem uma sombra grande, ela tem frutos doces, pode matar a fome de alguém, como no caso que aconteceu de duas moças que chegaram numa praia e elas, na região onde tinha essas árvores, e elas viram a árvore e elas estavam com muita fome, com muita sede, e elas começaram a comer do fruto e viram que o fruto era doce, então comeram um pouquinho mais. E aí, com alguns minutos, elas disseram que já estava sentindo aqui a garganta muito inchada, doía muito, ardia muito. Depois elas não conseguiram mais comer. Isso foi perto de uma aldeia indígena. Essa aldeia começou a ficar todo mundo desesperado por causa dessas duas mulheres, eram duas amigas. E eles ficaram desesperados tentando ajudar essas mulheres. E aí chegou um tempo, elas só conseguiam apenas beber água, mas elas sentiam muita dor na garganta, muita dor. Elas sofreram bastante, ficou difícil para respirar, até que depois de um bom tempo foi que os efeitos da fruta foi começando a passar e elas foram começando a melhorar. Mas elas ainda passaram muito tempo com a garganta bem sensível por conta do veneno dessa fruta. Elas tiveram sorte porque não comeram muitas. E na verdade, acho que foi Deus na vida dessas mulheres, porque uma fruta é suficiente para acabar com 10 pessoas. Então imagina aí, delas terem sobrevivido, foi um caso muito raro, e delas terem sobrevivido foi realmente Deus que não permitiu que algo pior acontecesse com elas. Mas veja aí a força do veneno dessa árvore. Do mesmo jeito é a tentação. A tentação, ela pode parecer algo bom, ela pode parecer algo prazeroso, mas o fim dela só leva à morte. Veja o que aconteceu com Eva, com Adão e Eva. A Bíblia diz que Eva olhou a árvore, viu que o fruto parecia apetitoso, viu que ele parecia que era muito bonito, que era agradável, e que ele parecia permitir que ela fosse sentir algo muito bom, que era ter o conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, quando diz ali em Gênesis, a palavra, ela significa discernimento. Ou seja, aquela árvore não ia fazer só com que Adão e Eva conhecessem o que era bom e o que era mal. Mas aquela fruta, ela ia permitir Adão e Eva ser como Deus. É isso que diz lá. Satanás diz, né, disfarçado de serpente, ele diz, olha, e vocês serão como Deus, discernindo entre o bem e o mal. Então a fruta para ela parecia que estava propondo para ela uma coisa muito boa. Ela ia ser como Deus, ela ia conseguir discernir entre o bem e o mal. E por isso ela comeu da fruta, porque ela achou que parecia uma coisa muito boa, agradável aos olhos, agradável ao paladar e agradável aos seus desejos. E aí a gente viu as consequências dela ter comido aquele fruto junto com o seu marido. Os tipos de tentação. 1 João 2, versículo 16, nos mostra um resumo dos tipos de tentação. Vamos ver o que diz nessa passagem. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas vem do mundo. Então aqui João vem nos mostrar 3 tipos de tentação. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. O que significa cada uma delas? Cobiça da carne, os maus desejos da natureza humana, o desejo intenso pelo prazer físico. Cobiça dos olhos, vontade de ter o que agrada aos seus olhos, o desejo intenso pelo que vemos. Um é pelo prazer físico, o outro é pelo que vemos. Um pelo que sentimos, o outro pelo que vemos. E a soberba da vida é a ostentação de bens, o orgulho e a ambição pelas nossas realizações e bens. Nós podemos comparar esse versículo de 1 João com a passagem da queda em Gênesis 3, 6 e também com a passagem da tentação de Jesus em Lucas 4, do versículo 1 ao 13. Nós podemos ver que foi exatamente nesses pontos que o primeiro casal e que Jesus foram tentados.
Vejam o que diz em Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Olha aqui. 1 João 2,16 nos diz: cobiça da carne, os maus desejos pelo prazer físico. O que foi que Eva viu aqui na passagem de Gênesis, na passagem da queda? Ela viu que a árvore era agradável ao paladar, o prazer de comer, de sentir um gosto bom. Ela viu que a árvore dava uma fruta que parecia ser gostosa. Então isso já foi uma parte da tentação. O versículo 2,16 de 1 João 2,16 também nos diz: a cobiça dos olhos é o desejo intenso pelaquilo que vemos. A mulher viu que o fruto parecia atraente aos olhos. Além de parecer que na boca ia ser muito gostoso, ela viu e achou aquele fruto atraente, muito bonito. E a soberba da vida. Ela olhou e viu que o seu fruto era desejável para dela se obter discernimento. Ela se orgulhou, o orgulho da vida, a ostentação de bens. Ela ficou com vontade de também conseguir discernir o bem e o mal, assim como Deus. Então, essa foi as 3 tentações. Foi as três partes em que Eva foi tentada, foi exatamente nas 3 partes das tentações que João vai nos ensinar em 1 João. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e o orgulho pelos bens da vida, pela ostentação de bens, né? Então foi exatamente nesses 3 pontos. E Eva caiu nesses pontos. Agora nós vemos, por exemplo, Jesus. Jesus, pelo contrário, ele venceu em cada ponto. E aí vem Satanás novamente tentar fazer Jesus cair na tentação, assim como ele fez com Eva, pela cobiça da carne, ou seja, transforme essas pedras em pão, você está com fome, o seu corpo está precisando, o seu físico, então você precisa obedecer a esse desejo físico, você precisa satisfazer essa necessidade que você tem. Aí ele vai e diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e come, porque teu corpo está precisando, tu está com fome, olha, está 40 dias tu está jejuando, está precisando. E Jesus diz o quê? Não, porque nem só de carne viverá o homem, nem só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus vem nos ensinar que nem só de prazeres da vida, prazeres físicos, sobrevive o homem, mas ele sobrevive de ter prazer na palavra de Deus. Salmo 1 vem nos dizer: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, tá? Ele vem nos dizer, e ele diz: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, antes de você ter prazer em obedecer os desejos da sua carne, os prazeres físicos, você precisa ter prazer em obedecer à vontade do Senhor. Colocar a vontade do Senhor acima das suas necessidades físicas, acima das suas necessidades básicas. Agora, Satanás vem tentar Jesus pela cobiça dos olhos. Ele leva Jesus até um monte e ele diz assim: olha, você está vendo esse mundo todo? Está vendo aqui essa riqueza? Está vendo tudo isso? Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar fama, eu vou te dar poder, eu vou te dar riqueza. Ele mostrou aos olhos de Jesus tudo aquilo e quis fazer com que Jesus caísse na tentação da cobiça dos olhos. Quando Eva viu o fruto, ela viu que ele era atraente aos olhos e por isso caiu na tentação. Quando Jesus viu os poderes e riquezas, o que foi que ele disse para Satanás? Somente ao Senhor adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestarás adoração. Ele disse para Satanás: eu estou vendo tudo isso, e os meus olhos podem até parecer bom, mas a minha adoração é somente para Deus. Então eu prefiro adorar a Deus, me entregar a Deus, fazer o que Deus quer, do que cair naquilo que os meus olhos estão vendo. Até porque, como diz a Bíblia, o coração do homem é enganoso. Claro que nós estamos falando de Jesus, 100% homem, 100% Deus, mas levando para nós, seres pecaminosos, Jesus não tinha pecado, mas trazendo para nós, seres pecaminosos,
nós olhamos para a cobiça dos olhos, né, para as coisas que os nossos olhos desejam, mas nós temos que dizer, não, eu prefiro deixar isso aqui e adorar a Deus. Eu não posso me deixar cair nisso aqui. Isso aqui é atraente para mim, né? Tá me atraindo, mas eu prefiro me entregar a Deus. Eu prefiro adorar a Deus e deixar os meus desejos maus de lado. E Satanás também vem tentar Jesus com o terceiro tipo de tentação que João nos diz em 1 João 2,16. A soberba da vida, ou seja, o orgulho, né, pelos bens materiais, a ostentação de bens. No caso de Jesus, Satanás quis fazer com que Jesus se orgulhasse, ficasse ostentando o seu título de filho de Deus. Logo antes, Jesus tinha sido batizado e uma voz veio do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Deus tinha dito: ele é o meu filho amado. E aí Jesus sai dali, o Espírito Santo envia Jesus até o deserto. Veja como Deus não tentou Jesus, mas Deus permitiu, levou Jesus até aquela situação e permitiu que Satanás tentasse Jesus para poder provar Jesus, para que Jesus vencesse as tentações e mostrasse para a gente o paralelo entre a tentação de Adão e a tentação de Jesus, o primeiro Adão e o último Adão. Deus, ele queria mostrar isso para nós. O primeiro Adão pecou, ele caiu em tudo aquilo ali. Mas o último Adão, Jesus Cristo, ele venceu todas as tentações. Ele foi tentado nas mesmas coisas, mas em tudo ele venceu. E Satanás diz para ele: se tu és o filho de Deus, questionando aquilo que Deus tinha dito logo há 40 dias atrás. Ele diz: se tu és o filho de Deus, então te lança desse monte. Porque não é a própria palavra de Deus que diz que ele colocará anjos ao teu dispor para te proteger e não permitir que tu tropeces com teu pé na pedra, nem nada. E aí o que Jesus diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que ele é meu pai. Eu sei que eu sou filho dele, não tenho dúvida do meu título de filho dele. Não tenho dúvida de quem eu sou. Eu sei que se eu me lançasse desse monte, o meu pai poderia me ajudar. Mais na frente, em uma outra passagem, quando os discípulos querem impedir que Jesus seja levado preso, Jesus diz: você acha que se eu não quisesse, meu pai não mandaria aqui anjos e mais anjos e me protegeriam disso aqui? Se eu quisesse, bastava eu pedir, meu pai mandava para mim. Mas eu não vou fazer isso, porque me cumpre obedecer à vontade do meu pai. Foi para isso que eu vim, obedecer à vontade do meu pai, cumprir aquilo que ele quer. Então é isso que eu vou fazer. Eu não vou não vou deixar que a minha vontade da minha carne fale mais alto do que a vontade do meu pai. Então eu prefiro obedecer à vontade do meu pai. E aí Jesus diz a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, eu sei que ele ama e me protege, mas eu não vou tentar ele. Eu não vou pôr meu Deus à prova. Nós não podemos desafiar o Senhor. Foi nisso que Adão e Eva caíram. E foi nisso que Jesus venceu. Exatamente nesses 3 pontos que essa passagem da primeira carta de João vem nos ensinar. Então nós vemos aqui o paralelo entre o caso da tentação de Jesus e o caso da tentação de Adão e Eva. Hebreus 4,15 nos mostra que, como um ser humano, Jesus passou por todo tipo de tentação, mas venceu a todas. Nós podemos imaginar que Jesus, como Deus, como Filho de Deus, ele não foi tentado como nós somos tentados. Ele não entenderia porque ele é Deus. Ele não tinha pecado, ele não tinha natureza caída, ele não entenderia o que eu passei. Muito pelo contrário. Hebreus vem nos dizer que como um homem, como um ser humano, ele era totalmente ser humano. Ele foi tentado em todas as coisas. Quando o escritor de Hebreus nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, então você pode imaginar que Jesus não passou só por aqueles 3 tipos de tentação. Até porque dos 3 evangelhos que vêm nos mostrar a tentação de Jesus, 2 nos mostram especificamente aqueles 3 tipos de tentação. Mas um deles vem nos dizer que Jesus passou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Provavelmente ele pode ter sido tentado com outras coisas, mas principalmente nessa, que foi mostrado para nós. Isso é provavelmente.
Isso aqui eu estou pensando que talvez tenha acontecido. Não estou dizendo que tem na Bíblia, que Jesus realmente, nos 40 dias, ele foi tentado realmente com outras coisas, mas que a Bíblia só mostra esses 3 tipos de tentação. Não estou dizendo isso. Mas o escritor nos diz que durante 40 dias ele foi tentado. E nós também temos que ter em mente que Jesus, ele foi crucificado aos 33 anos. Ou seja, ele passou 33 anos vivendo aqui na Terra. Será que durante esses 33 anos, Jesus só foi tentado 3 vezes? Será que ele não foi tentado outras vezes? O escritor de Hebreus vai nos dizer, em tudo ele foi tentado, em tudo. Ele foi tentado desobedecer os pais, ele foi tentado a brigar com os irmãos, talvez Satanás tenha tentado Jesus até com mulheres. Tenha usado mulheres para tentar fazer Jesus cair na tentação de cair com essas mulheres. Talvez Satanás tenha tentado até isso, porque o escritor de Hebreus vem nos dizer que em tudo ele foi tentado. A diferença é que ele venceu todas as tentações. E ele fez isso como ser humano, nos mostrando que sim, o ser humano pode vencer todas as tentações. Claro que com a ajuda de Deus. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Jesus diz, se vocês não estiverem em mim, vocês não vão conseguir dar fruto. Vocês não vão conseguir vencer. Para que vocês consigam fazer alguma coisa, vocês têm que estar ligados em mim. Em outra passagem, também vem nos dizer, é Deus quem faz vocês tanto querer fazer o que é bom, como conseguir fazer o que é bom. É Deus quem faz em vocês, que trabalha em vocês, tanto querer como o efetuar. E nós vimos aqui em Jesus, que Jesus, como foi que ele venceu essas tentações? Jesus, primeiro, que ele estava familiarizado com a palavra. Cada vez que nós vemos Satanás tentando Jesus, nós vemos Jesus repreendendo Satanás e usando algum versículo para repreender Satanás. Então Jesus ele estava familiarizado com a palavra de Deus. Ele venceu as tentações usando a própria palavra de Deus. Uma coisa que nós vemos também é que muitas vezes Satanás usa a própria palavra de Deus para nos tentar fazer cair na tentação. Ele distorce aquilo que Deus diz para nos tentar fazer cair na tentação de desobedecer a Deus. Veja como foi que Satanás tentou Eva. Ele disse para Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nenhum fruto? Não foi isso que Deus tinha dito. Deus tinha dito para Adão, olha, vocês podem comer de todos os frutos, menos desse aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Satanás chega para Eva e diz, foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhum fruto? Então Satanás já veio distorcendo o que Deus tinha dito. E aí Eva diz, não, o Senhor disse que nós poderíamos comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nem tocar nele, aí ela já acrescentou, nem tocar nele, porque se um dia nós fizermos isso, nós vamos morrer. E aí Satanás, depois dele distorcer o que Deus tinha dito, agora ele vem desmentir a Deus. Não, não é isso que vai acontecer. Deus mentiu. No dia que vocês comerem, vocês não vão morrer. É mentira de Deus. Olha o que foi que Satanás fez com Eva. Ele tentou Eva usando a própria palavra de Deus, só que de uma forma distorcida. E é isso que ele faz. Portanto, é importante que a gente venha estar familiarizado com a palavra de Deus, saber o que a Bíblia diz, para que quando Satanás venha nos tentar, usando a própria palavra de Deus, mas de uma forma distorcida, nós podemos dizer, não, não é isso que Deus diz. Não é isso aí que tem na palavra de Deus, não. Não é desse jeito que você está dizendo. É assim, assim, assim. E eu tenho que obedecer o que diz a palavra de Deus. Como vencer as tentações? Primeiro, entenda que como salvos, nós temos o Espírito Santo para nos dar condições de vencer a tentação. Deus nos diz através de Paulo, não veio tentações para vocês além do que vocês pudessem suportar, mas toda vez que vocês foram tentados, Deus lhes deu a opção de escapar da tentação. E quando nós falamos de escapar da tentação, não é ficar brincando com a tentação, não. Ficar ali brincando com fogo, não brinque com fogo.
é literalmente fugir da tentação, igual que José fez com a mulher de Potifar. Aquela mulher era a mulher de Potifar, a mulher de um dos líderes do Egito. Então aquela mulher provavelmente era uma mulher muito bonita, muito bem cuidada, muito bem arrumada. E aí a mulher vai querer se deitar com o José. O que que o José faz? José brinca com fogo, José fica ali parado conversando com ela. Não, José foge. Literalmente José foge, porque ele sabe que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Ele sabe que ele poderia sim ter caído naquela tentação. E o único meio dele não cair na tentação era fugir. Por isso ele fugiu. Então você tem que crer, você tem que entender, aliás, que você, se você é filho de Deus, se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo para lhe ajudar a vencer as tentações. E você tem que reconhecer suas fraquezas. Não finja que você é forte o suficiente, porque você não é forte o suficiente. Forte é o Espírito que habita em você. Então você pode muito bem cair e deixar de lado aquilo que o Espírito Santo lhe diz. Não brinque com fogo. Não se faça de forte como se o pecado não fosse forte o suficiente para lhe derrubar. O que a Bíblia nos diz? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ore e peça a Deus graça para resistir. Deus nos ensina, através de Jesus, nos ensinando a oração do Pai Nosso. Não nos deixe que caiamos em tentação. Senhor, não nos deixe cair na tentação. Jesus nos ensina, orem, vigiem e orem. Então devemos orar e pedir a Deus graça para resistir. Outra coisa que nós devemos fazer também é ocupar nossa mente com as coisas do alto. Tem uma frase que diz, mente vazia é a oficina do diabo. Quando você normalmente está sem fazer o que você deve fazer, ou está com a sua mente totalmente desocupada, a coisa mais fácil do mundo é você cair numa tentação. Como exemplo, nós temos Davi. Davi, quando ele caiu na tentação com Batseba, Davi ele não deveria estar onde ele estava. Era tempo de guerra e todos os homens de Israel, inclusive o rei, todos os homens convocados e inclusive principalmente o rei, deveriam estar onde? Na guerra. E onde que Davi estava? Davi estava em casa. Em vez de ir para a guerra, Davi ficou em casa. Ele já começou errando, porque ele começou a fazer uma coisa que não era para ele fazer. Ele deveria estar ocupado com outra coisa, mas em vez disso ficou em casa. E aí a Bíblia diz que Davi se deitou de tarde para cochilar e quando se levantou, foi andando pela sua casa e viu Batseba tomando banho. Nisso, a Bíblia diz que ela estava se purificando, estava cumprindo as leis. Então, provavelmente, Batseba tinha passado ali pelos seus dias, né? Aquela época do período da mulher, ela devia ter acabado de ficar boa do seu período e ela estava cumprindo o que a lei dizia, que a mulher tinha que tomar um banho para se purificar e tal, e ela estava tomando aquele banho. E aí, como que isso não defendendo Batseba, mas ela estava cumprindo a lei, se purificando do seu período, depois do seu período. Isso era o que a lei mandava, então ela estava cumprindo a lei. E como que aquela mulher ia saber que o rei estava na casa dele? Sendo que o rei era para estar onde? Era para estar na guerra. E onde era que o rei estava? Estava em casa fazendo o que não devia fazer. Então, nesse começo aí, nós vemos que Davi cometeu algo errado. Porque ele era para estar na guerra, ele era para estar com a mente dele ocupada com o que deveria estar fazendo. Ele tinha uma responsabilidade. E ele não cumpriu aquela responsabilidade e ficou ali, à toa. E por ele ter feito isso, ter ficado à toa, em vez de ocupar a mente dele com o que deveria ser ocupada, ele acabou vendo que não devia e caiu na tentação. Peça sabedoria a Deus para saber agir nas diferentes situações. Estude a palavra de Deus e guarde ela no seu coração. Obedeça os mandamentos do Senhor. Quando a Bíblia nos diz para guardar a palavra no coração, o salmista nos diz, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar não é apenas decorar, memorizar, mas aprendi a palavra, sei o que ela diz aqui na minha cabeça. Se me perguntarem, eu sei dizer o que ela diz, pois então agora eu vou aplicar ela na minha vida. Eu vou obedecer. Tiago nos diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam cumpridores da palavra. Não venham aqui apenas ouvir a palavra, mas obedeçam aquilo que vocês ouviram. E vigie a todo tempo e fuja de toda a aparência do mal. Não brinque com fogo.
Conclusão. Qualquer um pode cair na tentação, mas lembre-se, mesmo se você estiver procurando vencer as tentações, estiver ocupando somente com as coisas do alto, estiver familiarizado com a palavra de Deus, estiver orando e pedindo ajuda a Deus para vencer as tentações, como um ser pecaminoso, como você ainda está nesse corpo aí, que é um corpo ainda caído no pecado, ainda não foi transformado num corpo parecido com o corpo de Jesus, então você ainda pode, vez por outra, cair no pecado. Isso é comum de todo ser humano. Até aquele que presta mais atenção pode um dia cair. Mas se você cair, lembre-se, nós temos um advogado que está lá no céu, intercedendo por nós. Então você ainda pode se arrepender, pedir perdão, se entregar ao Senhor e agora procurar não cair mais na tentação. Não faça como muitos fazem, de que quando caem na tentação, acham que já é o fim, e aí se desviam logo de vez. Não, não faça isso, mas corra aos pés do Senhor, que Jesus está pronto para perdoar todo aquele que tem um coração quebrantado. Ceder às tentações pode demonstrar que a nossa confissão de fé não foi verdadeira. Veja a sua vida, reveja a sua vida. Você tem vencido as tentações? Ou você tem caído em todas elas? Se você tem caído em todas as tentações, provavelmente a sua confissão de fé não foi verdadeira. E você não se converteu de verdade. Você ainda não se entregou a Jesus de verdade. E se você tivesse convertido de verdade, então preste atenção no seu testemunho. Porque pelo seu fruto é que nós saberemos se você realmente é um convertido ou não. Ah, mas você não pode me julgar. Sim, Paulo diz que nós podemos julgar. Não julgar segundo aquilo que nós achamos, mas julgar segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, julgar segundo aquilo que a palavra diz. E é isso que a palavra diz. Se o seu fruto é um fruto ruim, se o teu testemunho não é um testemunho de um servo de Deus, se você tem caído em todas as tentações, isso vai nos mostrar que a sua confissão de fé, a sua conversão, não foi verdadeira. E aí você precisa se converter, de verdade. Mas se você é um convertido, é salvo, e você ainda assim está caindo nas tentações, peça a Deus força, porque Deus lhe dá condições de vencer as tentações, de sair dessas tentações e no final você poder ser aprovado nas suas aflições, nas provas que você passar. Eu espero que essa aula tenha abençoado você, que ela tenha lhe edificado. Se ela lhe edificou, se ela lhe abençoou, se você aprendeu mais coisas sobre a palavra de Deus, então eu quero convidar você aí para curtir o nosso vídeo, para compartilhar com outras pessoas, para que mais e mais pessoas possam conhecer mais da palavra de Deus. E queria te convidar também para se inscrever no canal, porque aí você se inscreve e assina o sininho das notificações. Tem um sininho aí no cantinho, aí você ativa ele, e aí toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você já vai receber esse vídeo. E aí você pode, se quiser, você pode procurar aí no canal. Aí nós temos leituras em áudio da Bíblia. Nós já estamos terminando Apocalipse, o Novo Testamento completo. Tem aí para você colocar e simplesmente ouvir enquanto você está fazendo outra coisa. E aí esses dias nós já vamos começar o Velho Testamento. Vamos começar com o livro de Gênesis. Tem aí a playlist de cada um dos livros do Novo Testamento. Nós temos também as aulas dos ensinos bíblicos básicos que todo cristão deve saber. Então nós temos a parte 1, que é o que cremos, né? Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a nova vida do cristão, o que é a Bíblia, o que é fé, o que é arrependimento, o que é perdão. Nós temos todas essas aulas aí. E aí nós temos a parte 2, que é e agora? Depois que eu criei, e agora? E agora nós vamos começar os primeiros passos do cristão. O cristão e a tentação, sobre a obediência, sobre coisas os primeiros passos do cristão. Nós temos também. E agora nós estamos começando também com os devocionais semanais. Toda semana nós vamos ler alguma passagem da Bíblia. Nós estamos começando no livro de Gênesis. Nós vamos ler uma passagem da Bíblia e nós vamos ver o que aquela passagem tem para ensinar para nós. Nós já temos do primeiro capítulo de Gênesis e, se Deus quiser, se for da vontade do Senhor, nós vamos fazer muito mais. Então, se você gostou, então eu te convido aí que curte e compartilha aí o vídeo com outras pessoas. E até o próximo vídeo.